queria começar contando para vocês o porquê desse título, Os Apelos do Cristo. Esse título, Os Apelos do Cristo, está no capítulo 8 desse livro, Em Serviço Mediúnico. Zé Raul Teixeira psicografou e o espírito que ditou esse livro foi Hans Wick. E por que eu escolhi esse assunto? Na FEAC nós temos um grupo de mediunidade que só estuda desculpa. E pegaram esse capítulo e pediram, Eduardo, faz aqui. Foi assim meio que às pressas. Na hora que eu li esse capítulo, eu falei, gente, esse capítulo, esses ensinamentos de Hans Wick, não é para as outras pessoas, é para mim. Médium, Eduardo. Para mim, médium. Porque isso é para mim. Ao ler o capítulo, ele está colocando como médiums todos aqueles que estão intermediários entre Deus e as pessoas, entre os espíritos superiores e as pessoas. Qualquer pessoa que haja no bem. Não precisa ser médium ostensivo. Não precisa ser uma Dona Sueli Caldas Schubert, um Divaldo Franco, um Chico Xavier. É qualquer um de nós. E ele tem o título dos Apelos do Cristo. E eu falei, mas é um título muito feio. Os Apelos do Cristo. Então vamos procurar no dicionário alguma coisa que nos ajude a entender o que é apelo. Tá? Pelo menos para mim foi assim. Está no dicionário que a palavra apelo tem o significado de chamamento e de convocação. Então esses apelos do Cristo que Hans Wick, através de Zé Raul Teixeira, está falando para a gente, é um chamamento e uma convocação para todos nós que somos médiuns. E quem não é, numa situação ou outra. Não precisa ser ostensivo. As primeiras pessoas que Cristo chamou, Nosso Senhor chamou, convocou, foram os 5 primeiros apóstolos, nós temos conhecimento. Foi Simão Pedro e André, eles eram irmãos, eram pescadores. Logo depois ele encontra Tiago e João, filhos de Zebedeu, também irmãos. E mais um pouco à frente, ele convoca, ele chama um cobrador de impostos. Né? Mateus. Imaginem ser cobrador de imposto na terra judaica, num povo judeu dominado. Como é que esses judeus, que já tinham dificuldade de botar a mão no bolso, pagar imposto para um dominador? Imagina a situação. Mas Jesus chamou essa pessoa. Chamou Simão Pedro. Quem tiver olhar a história dele en passant, uma hora ele ficou zangado, enfiou a espada na orelha lá do centurião. Do lado de Jesus, ele não aprendeu a doçura, a amar. Não tinha aprendido ainda. Enfiou a espada, arrancou a orelha do moço lá. Jesus fez um milagre. Colocou a orelha no lugar de novo. Por quê? O que ele fez? Manipulou os fluidos, confeccionou a orelha, colocou no lugar. Mais tarde, esse mesmo Simão Pedro, que nossos irmãos católicos dizem ser o primeiro Papa da Igreja, nega Jesus 3 vezes. E Jesus previu. Aqui, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Por quê? Por que eu estou contando essas coisas? Porque Jesus, ele fez o apelo, a convocação, o chamamento de pessoas que no momento eram igualzinho a gente. Cheio de falhas, cheio de pecados, cheio de vício. Renato, você como advogado pode explicar o que é vício. Eu entendi que vício é defeito. Quando eu vou reclamar do PROCON, aí que a pessoa fala lá, esse produto está viciado, eu veio com vício. Eu falei, não, e não fuma, não bebe? Não, vício é defeito, obrigado. Eu não sabia mesmo. Estou falando com um advogado aqui que ele já sabe. Mas já vê, cheio de vícios e defeitos, assim como nós mesmos. É lógico que esse pessoal aqui, Pedro, André, Tiago, João e Mateus, hoje já estão em outro patamar evolutivo, muito acima de nós. Estou destacando porque foi as pessoas iguais a nós que Jesus chamou. Mas tem um outro problema que eu fiquei imaginando. Esse pessoal é muito doido. Como é que a juventude fala? Como é que chega um homem que eu não conheço, me chama para trabalhar com ele e eu abandono tudo? Pedro abandonou a família,
Ele era casado. Como é que a gente sabe que ele é casado? Porque Jesus, de vez em quando, filava a boia na casa do sogro de Pedro. Né? Como é que esse pessoal aceitou isso de repente? Aí eu achei, lá na Gênesis capítulo 15, item 9, que na realidade, quando Jesus chama a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, é que Jesus já conhecia nesses homens as suas disposições íntimas. E ele não conhece as nossas? Alguém aqui não foi chamado aqui hoje? Por mais que possa parecer estranho, nós não estamos aqui por acaso ou à toa. Tem um motivo para a gente vir aqui. Quem é trabalhador dessa casa foi chamado por Jesus e aceitou. Temos uma responsabilidade danada. Não importa o tamanho da casa, a denominação da casa, não importa se é espírita, se é evangélica, se é católica, foi chamado para trabalhar com Jesus em nome de Deus. E como é que esse pessoal que não conhecia intimamente Jesus, naquele instante, vai servir Jesus? Atende chamado. É lógico que Jesus já conhecia a disposição íntima de cada um deles. Jesus sabia que esses homens, começando por esses 5, iriam acompanhá-lo e eram capazes de desempenhar a missão que Jesus ia confiar a ele. Isso quem está falando é Kardec na Gênesis, capítulo 9, capítulo 15, item. Eu vejo assim, gente, e nós? Eu estou fazendo esse estudo, não é para os outros, é para o Luiz Eduardo. Sabe, Isa, você que faz palestra espírita, você que estuda, não é por acaso. Quando você aceitou, porque Jesus sabia, Isa, que você ia aceitar. Sabia. Não tem jeito de falar não. Não tem jeito de falar não. Por que que não tem jeito de falar não? Fiquei matutando isso na minha cabeça também, Renato. Isso é coisa de gente doida, entende? Por que que... Então vou continuar aqui. Kardec é um pouquinho mais inteligente que eu. Não é muita coisa, mas eu vou... Por que Kardec explica que se fazia mistério que eles próprios, Pedro, André, Tiago, João e Mateus, tivessem noção ou consciência, tivessem intuição da missão que cabia a eles desempenhar. Não é desempenhar, desempenhar. Deixa eu colar aqui. Foi por isso que eles aceitaram o chamado, sem hesitação. Foram atender Jesus. O encontro com Jesus naquele momento os fazem recordar, ainda que de maneira muito sutil, tudo aquilo que eles tinham combinado na reencarnação anterior. Tudo aquilo que eles tinham combinado na erraticidade, no mundo espiritual. Eu não gosto de falar mundo espiritual não, Isaída, porque aqui também é mundo espiritual, nós somos espírito. Do outro lado, tinham combinado, eles já tinham uma intuição. É lógico que com a reencarnação, com o esquecimento do passado, eles não tinham consciência plena, mas tinham intuição. Na hora que eles viram Jesus e Jesus os chamou, foi como um insight. Opa, isso aqui já está na minha cabeça. E o chamamento que Jesus faz para cada um de nós, para vocês também, meus amigos da internet, não é de graça. Ele sabe que você é capaz de fazê-lo. E você, Carla, é capaz de executar a mensagem, o serviço. Senão ele não te chamava. Senão ele não seria mestre. Então isso tudo que a gente coloca aí, Kardec termina falando isso. Capítulo 15, item 9. Daí, porque já tinham sua intuição, já tinham combinado lá em cima, ou aqui embaixo, ou do lado, em algum lugar. Já tinha tudo combinado. Por isso que eles atenderam isso de imediato. Com um agravante, para nós ainda que somos mesquinhos, o Luiz Eduardo, que está falando aqui, que tem muitos defeitos a corrigir, com um agravante. Eles colocaram toda a vida deles em plano secundário. Família, emprego, serviço, para servir Jesus. Eu fico pensando que de vez em quando eu estou reclamando, vou ter que ficar no SOS Prece no domingo 4 horas. Vou chegar lá 8 horas da manhã, vou ficar até meio-dia. Por que eu li isso assim, gente?
Ainda bem que eu estou atendendo, não estou do outro lado com problema. 4 horas, um domingo por mês. Quando está completo, é um domingo a cada 2 meses. E a gente reclama de vir dar o passe, de emprestar as 2 orelhas e não falar mais ouvido, agora é orelha, sabe? Mudou. Para ouvir o que o irmão quer falar. Esse é o chamamento, o apelo de Cristo. Tá? Vocês estão vendo que tem uma setinha ali. Essa setinha eu coloquei porque Allan Kardec termina dizendo assim, que frente a frente com Jesus, frente a frente com Cristo, os apóstolos recordam, ainda que de forma incompleta, que a lei não muda, o mais mediunidade que eles têm, recordação total, nenhum de nós tem, só Jesus. Né? Ainda que de forma incompleta, que eles tinham alguma coisa a fazer, que eles deveriam realizar uma coisa muito grandiosa. E essa coisa ia concorrer para a grandeza e para a harmonia do planeta Terra. Kardec fala que é do universo. Simplesmente, quando a gente se coloca a serviço de Deus plenamente, conscientemente, a gente concorre para a harmonia do universo. Porque a gente está realizando a vontade de Deus na categoria de seus ministros. E quando que a gente é ministro de Deus? Você é voz? Você é ministro de Deus quando você está educando seus netos, educou seus filhos para serem pais. Você é pai, Anísio? Você é ministro de Deus quando você educa seu filho. Você é ministra de Deus quando você dá um bom dia, quando você não guarda rancor. Quando a gente chega aqui, o que está atribuído a Francisco de Assis? Evangelizar é preciso? De vez em quando é necessário falar. Mas esse chamamento que Jesus fala, desses apelos, é em cima, é plena, deveria ser do nosso entendimento, as minhas atitudes, as minhas ações. De vez em quando tem que falar. Eu tenho que me corrigir, que eu falo pelos cotovelos. Fazer o quê, né? Bem, vamos agora ao capítulo 8, que eu não entrei nele ainda. Answig começa o capítulo 8 falando que as almas que são ricas, as almas que procuram servir a Jesus, rica de dinheiro, rica de beleza física, rica de paz, tranquilidade, de transparecer, porque deixamos brilhar a nossa luz. Ricas são as almas que procuram servir a Jesus. Está aí grifado em verde. Vamos guardar essa palavra. Porque essas almas, nós que estamos servindo a Jesus, seremos ou somos iluminados por essa disposição de servir, de participar de trabalho ingente. Answig usa essa palavra, ingente. Eu tive que ir no dicionário de novo, Renato. Ingente quer dizer trabalho grande, poderoso. O nosso trabalho como médium é um trabalho muito grande e muito poderoso. Desde que eu não me vanglorie por isso. Eu faço nada. Mas é grande e poderoso. A gente está afetando a vida de alguém. É o trabalho de cada dia cooperando na renovação psíquica do mundo. E a renovação psíquica, a gente tem que gravar mais isso. Está grifado? A renovação psíquica do mundo começa onde, Isa? Você sabe? É em você? É individual. É a soma das nossas renovações que renovaremos o mundo. É parar de cobrar os outros e me cobrar. Santo Agostinho fala isso na questão 919. E a coragem para fazer isso, gente? Fazer aí o que eu fazia quando estava entre vós. Acabava o dia, eu ali analisava a quem que eu fiz mal, a quem que eu ofendi, a quem... Será que eu dormia com a consciência tranquila? E Santo Agostinho não era italiano, era africano. Ele era da pá virada, teve um filho chamado Adeodato. Santa Mônica rezou só 22 anos para ver se ele melhorava. Virou santa por isso. Já era santa só de ser mãe daquele Agostinho, pai do Adeodato. Já pensaram, gente?
E na hora que ele se transformou, o primeiro sermão que Santo Agostinho fez durou só 24 horas. Só 24 horas no estado de fora. Transformou. Mas além de sermão, ele começou a viver e cooperou com o Espiritismo, da codificação com Kardec, dando opção de lições para a gente. Porque ele se renovou psiquicamente. E com essa renovação psíquica, ele é capaz de renovar o mundo. Um pouquinho que ele dá. Renovação psíquica do mundo, ainda que a nossa cota de oferecimento pareça e na realidade é insignificante. É muito pouco. Qualquer um de nós aqui nessa sala, qualquer um de nós que estão do outro lado da câmera, fazemos muito pouco pela humanidade. A gente pode fazer mais. Dentro, mau trabalho tem um limite? Tem. Limite das minhas forças. Limite da minha inteligência, da minha capacidade. Mas eu devo trabalhar no limite da minha capacidade, no limite das minhas forças, sem me fazer ficar doente. Temos isso, André Luiz explica a história de Dimas. Não vou contar o livro nem um capítulo para vocês procurarem. Dimas fez isso. Vamos continuar mais um pedacinho. E ele fala que felizes são as almas que avançam no roteiro da reestruturação individual. Está ali naquele livro, em Serviço Mediúnico. Quando a gente está oferecendo a nossa cota de trabalho, não de sacrifício, quando a gente está cooperando na reestruturação individual e coletiva, quando a gente fica fortalecido pelo ideal de reestruturação psíquica, mental, de servir, a gente começa a ter atitudes extremamente positivas. Primeiro para quem? Para a gente. É para a gente. Porque eu só posso... Como é que você chama? Yoshio. Você só pode dar para alguém alguma coisa que você tenha. Se você não se completa, não estuda, não tem, você não pode dar nada para ninguém. Você não pode dar o que você não tem. É isso que é chamado para a gente, que somos chamados cooperadores de Jesus. Não estou colocando só o Espiritismo aqui, não. Estou colocando todas as religiões. Até a mesma pessoa que não frequenta a religião, mas coopera com Deus e com Jesus, através de suas atitudes, da sua caridade. Olha só. Então, quando a gente está fortalecido pelo ideal de cooperar, de servir, a gente atua de maneira extremamente positiva na construção de um planeta melhor. Mesmo que ninguém destaque o meu serviço. Mesmo que falem mal de mim. Eu tenho que fazer isso sem amargor. Aquele irmão não está entendendo. E quanto eu já fiz isso, Isa? Quanto eu já critiquei pastor, padre, médicos? Porque eu não entendia. E você acha que eu entendo muita coisa hoje? Não. Mas melhorou, abriu um tiquinho. Agora a gente tem que pensar da seguinte maneira. Eu pedi para gravar as palavras que estão grifadas. E se eu perguntar para nós, o que é servir? O que é renovação psíquica? O que é reestruturação individual? Perguntinhas básicas, simples, fácil de responder. Não é? Alguém tem alguma dúvida disso? Lógico que não. Servir. A primeira palavra que está lá em cima. Para servir, entender o que é servir, a gente tem que estudar e ver um pouquinho a vida de Jesus. Porque a vida de Jesus foi rica e plena de significados. E dessa vida de Jesus, nesses 33 anos que ele passou entre a gente, onde nós temos noção, pequenininha, aos 12 anos, quando ele largou a mãe e o pai por lá dentro de Jerusalém pregar, 12 anos, depois dos 30 ou 33, aí nós tomamos conhecimento. Temos esse vácuo que com certeza ele não ficou parado. Né? Então, da vida de Jesus, de apenas 3 anos, a gente pode tomar infinitas lições. Como, por exemplo, um dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente, mais preciosos, vem da assertiva de que ele falou. Eu não vim aqui na Terra para ser servido, eu vim na Terra para servir. Pensa o que é servir. Renato, servir é o ato de amar.
Servir ao próximo é amar ao próximo. E onde a gente conhece isso, vez pela primeira vez? É como a mãe serve o filho o tempo todo. Mesmo quando está setentão igual hoje eu. Mamãe tivesse vivo aqui em casa, estava me servindo, me amando. Não importa. Servir ao irmão. Servir o irmão que vem aqui na casa. Não fala, não consegue, mas o olhar, a inflexão do pensamento desejando ele coisas boas. Isso é serviço. Isso é amor. E como Jesus é o modelo e é o guia da humanidade, tem-se que cada um de nós que nos dizemos cristãos temos que servir. Isso está no Livro dos Espíritos, questão 625. Eu imagino que entender Jesus como guia da humanidade não é muito difícil para a gente entender. Uma vez que durante toda essa vida dele na Terra, o tempo que ele passou encarnado, ele demonstrou de maneira plena e atuante, ele demonstrou o serviço no seu viver, nos serviu nos ensinando, nos mostrou que veio para indicar a cada um de nós, a cada homem, cada mulher, o roteiro para o desenvolvimento moral. E um princípio do roteiro de Jesus para esse desenvolvimento moral está no Sermão da Montanha. Eu acho que foi Gandhi que falou: se acabasse com toda a biblioteca do mundo, todos os livros, deixasse apenas o Sermão da Montanha, e os cristãos lessem, colocassem em prática, o mundo estava salvo. Foi Gandhi, não foi? Obrigado. Na que a gente fala do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, a gente imagina: gente, de onde que esse homem tirou isso? Onde é que ele vive isso? É a vida nos mundos ditosos onde ele vive. Só isso. Felizes aqui. Chegamos lá, vai ser assim. A gente tem que fazer demorar? É questão de escolha. E é fácil? Não. Então, guia, segundo o dicionário, é a ação de guiar, de dirigir. É a pessoa que dirige, que mostra o caminho. Eu acho que Jesus se enquadra perfeitamente nessa definição. Que guia, que dirige, que mostra o caminho. Se nós somos escolhidos, convocados. Gente, desculpa, mas minha garganta não está boa. Nós somos escolhidos e fomos convocados a trabalhar aqui nesse orbe, nesse planeta, como irmãos. Não para ter guerra de religião. Não para guerrearmos um ao outro. Trabalhar como irmão. Cada um de nós está num estado evolutivo, muito embora estejamos muito próximos. Mas temos que respeitar quem está abaixo de nós, quem está acima de nós. Que o mundo é como um sanduíche. Acima de mim, que estou aqui no meio do sanduíche, tem a quantidade de gente sábia e poderosa. Abaixo de mim tem aqueles que é o meu trabalho ser exemplo na construção deles. E eu nesse meio, como estou no meio aqui, tenho que aprender com os erros, com os desafetos desses irmãos que estão hipoteticamente abaixo de mim, fazer tudo para me elevar aos espíritos superiores que estão colocando. É isso que Hans Swig está falando para a gente. É isso que Jesus nos convoca. Continua ainda na palavra servir. Quem deseja servir deve procurar a paz de Cristo. E para procurar a paz de Cristo é necessário a gente estudar e colocar a ciência da paz em nossa vida, que é a paciência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, lá no finalzinho do item, está escrito mais ou menos assim: que a caridade mais meritória aos olhos de Deus é aquela que a gente tem de perdoar as pessoas que Ele colocou no nosso caminho para testar a nossa paciência. Onde é que está esse pessoal, vocês sabem? Minha mulher, meu filho, minhas sobrinhas, minhas irmãs, meus cunhados. Eu ia pular isso. Essa eu ia pular. Paciência com a gente mesmo. Né? E só com paciência que a gente já consegue adotar o papel de servidor.
E adotando esse papel de servidor, a gente tem que utilizar todos esses recursos na condição de um mundo melhor. Dentro de mim primeiro. Só posso dar o que eu tenho. Isso não é egoísmo, não é orgulho. Só posso dar o que eu tenho. Não é? Aí, eu estou tirando aqui do livro Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus, do Alírio. Eu acho ele sensacional. Alírio fala que servir implica em se tornar um agente do progresso. Servir implica em se tornar um genuíno servidor que consegue aprimorar, melhorar meus talentos, os nossos talentos, pelo estudo e pela reforma íntima. Espíritos, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, segundo. Não é mandamento, é ensinamento. O Espiritismo não manda, explica. Está vendo a diferença? E para que a gente torne um servidor do progresso, implicando nessa reforma íntima, a gente tem que ter na nossa vida, segundo Alírio, uma coisa chamada percepção de quem eu sou. E essa perseguição, não é perseguição, percepção, me perceber, a autopercepção de quem eu sou. E essa percepção que o Eduardo deve ter dele, não deve ser com culpa, colocando o dedo na minha coisa. Simplesmente perceber que eu sou um ser imperfeito. Que eu estou aqui nesse hobby de provas e expiações porque eu tenho muita coisa para melhorar. Simples assim. Não é ficar me culpando, me julgando. Me perceber assim como eu sou. Continua Alírio que além de me perceber como eu sou, com as minhas virtudes e com meus vícios, eu devo me aceitar como eu sou também. Nesse instante, eu, Luiz Eduardo, sou essa pessoa que vocês estão vendo, com inúmeros vícios, quer dizer, defeitos, e algumas virtudes. Me aceito que eu tenho virtude. Não é orgulho, mas eu tenho. Quem de nós não tem? Quem de nós já não orou pelo outro? Desejou bem, etc, etc. Aceitação do que eu sou. A fim do momento que eu me percebo e aceito, eu devo ter uma outra coisa chamada reflexão. Santo Agostinho, Santo de Hipona, questão 919. Refletir o que eu fiz, o que eu faço, quem eu sou. Refletir. Para só depois de refletir, sem entrar com o emocional, reflexão pensada, eu tomar a decisão das mudanças da minha vida. E ter plena consciência que isso aqui não é igual o filme lá da pessoal que faz assim, muda tudo lá. Aladim, lâmpada de Aladim. Não é assim. Ah, mas com o Paulo foi, ele viu a luz, mudou. Ele já estava mudando há quanto tempo? Faltava aquilo. Não foi assim? Foi o gatilho. Foi o gatilho. Não foi daquele jeito. Quanto mal aquele homem fez? Ele mandou apedrejar o próprio cunhado. E vamos fazer fofoca do Paulo. Tem que tomar a decisão do que eu fiz de errado, perceber, sem me culpar. Opa, esse sou eu. A partir do que eu me percebo, que eu aceito, dos meus pensamentos, minha reflexão, minhas decisões, eu vou partir para a ação, para a minha reforma íntima. Eu tenho 10 coisas para mudar. Impossível mudar 10 coisas. Uma de cada vez. É coisa pra caramba, uma de cada vez. Umazinha. Outra coisa. Desculpem, mas a minha garganta hoje não está boa. Nós falamos duas coisas na hora que nós começamos a gravar. Renovação psíquica, psicosfera, eu coloco mais uma agora, poluição. Na questão 89A, Allan Kardec afirma que vivemos onde está o nosso pensamento. E vivemos onde o nosso pensamento nos coloca. Já me peguei, dentro de reunião mediúnica,
o irmão desencarnado se aproximando, eu pensando se tinha deixado o carro aberto ou fechado. Estava mesmo. Falei, gente, eu estou aqui, não é para ver isso. Em vez de estar na reunião mediúnica, fui lá do carro. Quebrei uma corrente. Atrapalhei a mim mesmo. Atrapalhei o irmão, precisava se comunicar. Ele teve que aguardar outra oportunidade. Segundo exemplo entre vários. A gente está onde o pensamento está. Em casa, na política, no trabalho, no trânsito. Não importa. E continua para a gente entender. Através do pensamento é que nós criamos, vou ser redundante, formas pensamentos. Onde nós manipulamos o fluido. Fluido cósmico universal, outra redundância. Fluido cósmico é universal. Fluido universal é cósmico. Quer dizer a mesma coisa. Mas nós iniciamos falar assim, está escrito lá na Gênesis. Fluido cósmico é universal. Bem, que nós manipulamos mentalmente esse fluido cósmico universal. Né? E tudo que nós pensamos, sentimos, está sendo manipulado e estão agindo intensamente em torno de quem está pensando, de quem está criando essas formas, pensamentos. E isso é formado, então, uma coisa que eles chamam, o André Luiz gosta de chamar, de atmosfera fluídica. Isso é psicosfera. É psicosfera porque é redonda, é uma esfera. Não é bola, redondinha. Nós emitimos e recebemos de todos os lugares. Não tem quadrado, quina, não. Vai o tempo todo. Recebemos. É formada então essa atmosfera fluídica, nós chamamos de psicosfera. Essa atmosfera fluídica é o nosso meio ambiente espiritual, de acordo com a nossa faixa espiritual relativa. Porque a gente não consegue ter uma faixa espiritual totalmente positiva e santa 24 horas por dia. Eu ainda não consigo. Mas a gente deve se esforçar para relativamente minha faixa vibratória ser a melhor possível uma parte do dia. De vez em quando a gente dá uma escapulida. Não sei vocês, estou falando de uma escapulida. Adianta ficar remoendo? Opa, escapulida, deixa eu consertar isso aqui. Eu ainda não sou capaz. Mas a gente está tentando. E isso é um passo imenso. A nossa psicosfera é o nosso meio ambiente espiritual. Tá? E outra coisa, uma pergunta. Minha psicosfera pode estar poluída? Igual o ambiente do planeta? O mar está cheio de garrafa PET? O rio que nos banha está completamente poluído? Detritos, etc. E minha mente? Está limpinha ou está despoluída? Nessa época de política, quantas vezes eu fiquei com raiva ou não? E daí vai. Como eu poluo? Então a gente tem que pensar algumas verdades sobre a nossa mente, não sobre o cérebro, que quem pensa é onde está seu pensamento, está a sua alma, sua mente. Algumas verdades sobre a mente. Primeira grande verdade: nós atraímos tudo aquilo que focamos. De bom ou de ruim. É uma questão de escolha. E às vezes a gente não se percebe. Outra coisa, a gente atrai o que agradece. A gente atrai o que agradece. O grande problema, a gente lembra muito mais de xingar, não agradecer, assim que os outros estão mal agradecidos. Os outros, a gente não. Agradeço você ter acordado vivo, agradeço ter saído do CTI depois de 80 dias. Agradeço, ou simplesmente vou deixando a vida passear. Agradeço que eu cheguei em casa, meu prato de comida estava na mesa, meu banheiro estava limpinho, etc. Agradeço porque quando eu estou com algum problema, tem 2 orelhonas para me escutar, além do Padre Nelson, que é o espírito que fica comigo, coitado. Tem os irmãos encarnados. A gente tem que saber agradecer. A gente atrai tudo aquilo que a gente tem medo. E o pior medo que pode existir é o medo de viver.
Porque o medo de viver, a covardia de viver, pode levar ao suicídio. Aí vem uma pior decepção. Eu penso que eu morri quando eu acordo do outro lado, eu estou mais vivo que nunca. E a decepção. Não é o que nós aprendemos? Tememos atravessar a rua, tememos o ladrão, tememos isso, tememos. Esquecemos de agradecer, de nos proteger. Apenas fica com medo. Medo serve para nos paralisar. Pior que a gente atrai tudo aquilo que a gente queixa. Tudo aquilo que a gente reclama. E o que é reclamar? É reclamar, clamar. Clamar de novo, clamar de novo, clamar de novo. Eu acostumo ser uma pessoa reclamadora, ou reclamadeira, ou uma pessoa chata, ninguém fica perto de mim. E eu estou atraindo tudo aquilo que eu estou reclamando. Meu emprego é ruim, meu salário é ruim, minha mulher é isso, meus filhos é aquilo. O que eu estou atraindo aqui? O que eu estou usando para melhorar o mundo? Sabe por quê, gente? A gente atrai todas as nossas experiências. Outra palavrinha para guardar para daqui a pouco. Pelo maravilhoso poder da nossa mente, porque ela funciona sem parar. Desde um momento que deixamos de ser princípio espiritual, passamos a ser espírito. Encarnado ou desencarnado, a mente e o cérebro jamais param de pensar. É impossível. Mas segundo a venerável Joana de Ângeles, a gente tem em média 86 mil pensamentos por dia, que a gente não tem a mínima consciência. Deveria ter. Passa no trânsito, descendo a Rua Alfa de uma pessoa com uma roupa que eu acho inadequada, eu falo, nossa Senhora, e o espírito está do lado dela, estou traindo ele para me fazer mal, porque ele está gostando. O que eu tenho com isso? Essas bobaginhas que a gente tem que pensar. Nos anos 50, Emmanuel falou para Francisco, o Cândido Doce Francisco Xavier, que a população de desencarnado é 3 vezes maior que a de encarnado. Então eu acho que se hoje nós somos em torno de 7 bilhões de encarnados, então estão circulando em torno da gente 21 bilhões de espírito desencarnado, emitindo pensamento, fazendo a psicosfera pura, limpa ou poluída, me levando para um umbral ou para uma cidade boa. Eu não percebo, não vejo isso. E todos nós, ao mesmo tempo, emitindo e recebendo pensamentos, emoções, sentimentos, como onda em torno de nós. Fernando Emílio Ferraz Santos, um dos diretores da FEAC, ele falou, nós estávamos fazendo um estudo sobre isso, ele falou que nós somos seres transceptores. Nós transmitimos e recebemos o tempo todo. O rádio é um ser só recebe. Televisão só recebe. E o celular? Recebe e transmite. Nós somos como um aparelho de celular. O que nós estamos fazendo para a nossa psicosfera? Tem um livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, chamado Após a Tempestade. No capítulo 3, a venerável Joana de Ângeles intitulou de Poluição e Psicosfera. E ela fala assim, em determinado momento, que nós ingerimos a mais terrível das poluições, que é extremamente venenosa. Ingerimos essa poluição venenosa graças ao cultivo de lamentáveis atitudes em que persevera e se compraz. Aí ela fala, nós estamos nos referindo à poluição mental que interfere na ecologia, psicosfera da vida inteligente. Intoxica de dentro para fora e de fora para dentro. Nós somos transceptores. Alguém já conviveu com uma pessoa que só sabe reclamar o dia inteiro? Não é uma gente chata? Não devia de falar isso aqui, mas é chato. Mas eu estou olhando para dentro, tá, gente? Mas não é chato? Como é que você vai viver com uma pessoa que nada dá bom? Você chega lá, você se coloca na sua casa lá,
Você faz um arrozinho lindo, maravilhoso, coloca na mesa. Aí vem seu marido, fala assim, nossa, tá salgado, hein? Aí você pode pensar assim, e quando estava perfeito o tempero, ele nunca elogiou. Elogio nunca tem, só tem defeito. Não estou falando do seu marido, eu estou falando com o tal de Eduardo. Também que a Luísa não está aqui. É assim que a gente faz, Renato. A gente não percebe. É isso que Jesus está ensinando, de cooperação. Por isso que ela deu o título desse capítulo de Poluição e Psicosfera. A poluição psicosfera interfere, meus pensamentos ruins interferem no meio ambiente espiritual onde eu estou, no ônibus, no trânsito, na minha casa, aqui dentro do centro espírita, onde a gente é isolado para não perturbar o ambiente, e a gente nem percebe, a gente é isolado. E quem é que fica muito poluído? São aqueles de nós, são as pessoas que não fazem o culto do Evangelho lá. Aquela pessoa que não costuma ter pensamento edificante. Será que eu posso lembrar da Maria José e falar, ô Jesus, abençoa Maria José, ela é tão boazinha, eu gosto dela. Não sei se ela está precisando, mas abençoa. Abençoa. Quem está ganhando com isso? Era eu. Conta para ninguém não, Renato. Então, uma pessoa que não costuma ter pensamento edificante, pessoa que se envolve com maledicência, fofoca, ódio, inveja, ingratidão, está se autopoluindo e poluindo quem está ao redor. O pior é se eu me deixar poluir. E se essa poluição for constante, perseverante, pode virar uma obsessão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, entende-se como obsessão a ação persistente que o Espírito exerce sobre o outro. A ação persistente que eu estou exercendo sobre mim mesmo com maus pensamentos. Me poluindo. Auto-obsessão, obsessão, com mais por aí. Essa poluição psicosfera tem que tomar muito cuidado, porque nós geramos resíduos, nós geramos formas de pensamentos que vão causar resíduos poluentes em torno de nós, dos nossos amigos. Porque nós plasmamos, fabricamos tudo aquilo que está em nossa volta. Não precisamos de mão para fabricar isso. Precisamos de pensamento. Eu acho que foi por isso. Eu tenho impressão. Agora é achismo do Eduardo. Eu acho que foi por isso que Jesus deixou um recadinho para a gente. Vigiai e orai. Eu acho que ele quis falar assim. Isto é, o Eduardo, cuida bem da profilaxia, da limpeza, do saneamento básico da sua psicosfera. Vigiai e orai. Eu, não a sua vida. Emmanuel fala, observa, vigia e ora. Observa quem? Você mesmo. Sabe o que você está fazendo com os seus pensamentos? Enfim, porque quem não vigia, não ora, está poluindo a própria... Eu já falei isso aí. Pensamentos, sentimentos negativos, pensamentos e sentimentos viciados, de ódio, de vingança, acaba produzindo em torno da gente uma pesada atmosfera de quem está pensando, em torno de quem está pensando, tornando a pessoa amargo e negativo. Por isso que eu te perguntei se você aguenta ver uma pessoa que está sempre amarga, negativa e se queixando. É muito difícil. Mas se ela está do seu lado, é porque você precisa. Você tem poder. Finalizando. Quase finalizando. Eu estou com medo de chover. No que eu estou falando aqui, eu me lembro da história lá do cacique americano, índio americano. Ele falou para você tem dois lobos, um bravo, um bonzinho, manso, e um bravo, feroz. Qual que é o mais forte? Qual foi a resposta? Que ele se alimenta mais. E quem te alimenta mais na gente? Será que essa evolução da mediunidade, não estou falando simplesmente da mediunidade ostensiva da nossa reunião mediúnica lá na sala, da mediunidade ser médium entre Deus e os irmãos, entre os espíritos e os irmãos.
será que a evolução, o caminho da nossa mediunidade, da nossa vida, necessariamente tem que ser um caminho de dor? Porque quando a gente não vem pela dor, não vem pelo amor, tem necessidade de ser isso? Porque a evolução pela dor, para a maioria de nós, o crescimento se dá nos momentos menos felizes. Na hora que a pessoa tem um infarto, tem um AVC, pega um Covid bravo, aí se muda. Precisava disso para mudar? Precisava. A dor tem um sentido extremamente profilático, sentido de despertar valores morais. Se a gente não tivesse a dor física, nós morreríamos muito mais rápido. A gente quebraria um osso, teria uma apendicite. A gente não teria esse mecanismo de aviso. Mas a gente precisa de um mecanismo de aviso moral ainda. Estamos falando da dor moral. Leon Denis fala pra gente que a dor é uma lei de equilíbrio, é uma lei de educação, e que o sofrimento, em parte, é devido à violação das leis divinas, das leis naturais. Quando a gente viola as leis naturais, a gente sofre. Ninguém foge disso. Não estou falando das leis naturais e divinas, nós estudamos a nossa doutrina espírita. Em qualquer que seja a religião, qualquer que seja a situação do ser humano. Porque eu acho que, para além da dor, a gente vai precisar aprender a mudar o foco. Porque quantas e quantas vezes a gente está com um problema, reclamando do problema, vivenciando o problema, coloca aquelas viseiras de cavalo, só vê para frente. Só um problema. Não abra minha mente, meus olhos, para ver que ali tem uma porta aberta, que ali tem uma saída. Foco no problema. Eu tenho que mudar o foco. Senão não vou sair do problema. Não vou sair desse momento ruim. E além do mais, eu acho que dor é um mecanismo evolutivo de faixas inferiores da evolução. Sinceramente, nós estamos em fase inferior de evolução, tão inferior assim, gente. Nós já tivemos em média de 180 a 200 encarnações. 95% ou mais de nós espíritas estamos tomando conhecimento do espiritismo nessa encarnação. Tem 165 anos. Qual que nós estamos aprendendo? Será que dor tem que ser um mecanismo evolutivo necessário? A gente já não precisa tanto de dor para a gente evoluir. Só paro de fumar quando eu estou com enfisema. Só paro de beber quando eu estou batendo carro, quando eu estou com não sei o quê. Como é que chama? Cirrose hepática, etc, etc, etc. Só dou valor à minha família quando eles me abandonam, porque não aguentam mais. Preciso dessa dor? Não preciso. A evolução, o caminho, a marcha. Agora eu vou tirar de Emmanuel do livro Pão Nosso. No mundo atual. Não é meu, estou copiando aquele menino, Emmanuel. Né? Ele é. No mundo atual, aqui agora, a nossa evolução depende de fatores externos. Porque nos deixamos influenciar e influenciamos. Depende da experimentação do certo e do errado. Nem sempre, muitas vezes a gente sabe que é errado e experimenta isso mesmo. Como um jovem experimentando a droga pela primeira vez, sabendo que vai se dar mal. Quer experimentar para ver como é que é. E para sair depois. Tem uns velhos também que fazem outras coisas. Assim nós vivemos nossa vida com erros e acertos. No mundo atual. E no mundo regenerado. Não estou falando do mundo em regeneração. Mundo regenerado. Tem uma diferença aí. Regeneração está a caminho. Mundo regenerado, nós chegamos no mundo regenerado. O mundo de regeneração, nós estamos a caminho dele. Quando esse mundo já for regenerado, nós vamos ter outras experiências e outras vivências. Queria que vocês prestem muita atenção que tem uma torneira pingando um copo d'água ali. É muito importante. No mundo regenerado, a nossa evolução, a nossa marcha para Jesus, não vai acontecer pela erradicação do vício. O que é vício, Renato?
não vai acontecer pela erradicação dos seus defeitos, cara. E sim pela incorporação de virtudes. Se imaginem, Eduardo se imagina, eu sou aquele copo, o meu conteúdo é aquela água suja. Eu não vou tirar a sujeira, meus vícios, no mundo regenerado. Vou deixar pingar em minha vida a água límpida, limpa e pura. E à medida que ela vai pingando, vai jogando para fora esses vícios, esses defeitos, esses pecados. É assim que a palavra de Jesus funciona. Eu não vou tirar um vício de uma hora para outra. Eu vou pingando a água limpa no meu copo. Aí sim, quando essa água límpida está pingando no copo da minha vida, eu vou dar atenção aos fatores internos. Que eu vou aprender a me conhecer. Minhas vivências não serão apenas experimentações. Serão vivências no amor e no trabalho e no serviço. E consciência. Eu vou ter consciência plena do que eu estou fazendo. Na questão 621, o que Kardec nos pergunta? Perguntou para nós, não, para os espíritos. Alguém lembra? Onde está escrito? As leis de Deus. Na consciência com virtude, plenitude, nós vamos chegar muito perto disso. Mas não é de uma hora para outra. Depende de conhecimento, essas coisas todas. Vou pular porque a aula não dá tempo. Hans Wigg está falando, já no finalzinho do capítulo, que os médiuns, que as pessoas que aceitaram o apelo, o chamamento, a convocação de Cristo, quando já estão ajustados às naturais disciplinas que a função de exige, cada um de nós médios temos que estar ajustado a disciplinas rígidas de um centro espírita. Ser disciplina rígida não é não divertir, não rir. É ter disciplina. Disciplina? Disciplina. Foi quem manda cobrou de Chicos. Ainda bem que ele não cobrou de mim. Né? Essas disciplinas que as funções, nossas funções aqui no centro espírita, o nosso trabalho no trânsito, exigem. Aí quando a gente consegue isso, colocar disciplina na nossa vida, a gente vira um valoroso cooperador de Jesus, de Deus, no socorro a pessoas que estão deambulando, andando, estonteados, ou as pessoas que estão caídas inermes, desarmados de amor, de carinho, estão caídos, desarmados dos torturantes processos íntimos de desagregação. Porque é a desagregação das leis divinas, das leis naturais, são essas desagregações, vale lembrar, que geram brechas para as nossas imperfeições e vícios. Quando eu me desagrego, quando eu me afasto das leis naturais. E acontece os principais vícios que levam a todos os outros, que é o orgulho e o egoísmo levam a todos os vícios. Questão 913, de O Livro dos Espíritos, alguém lembra? De onde derivam todos os vícios? Todos os defeitos, né, doutor advogado? Examinar cada um desses vícios e verás que eles estão no egoísmo. Querer só para mim, não de partir, no orgulho. Aí é que é. O último parágrafo desse livro, do capítulo 8, é o seguinte. Estou chamando a atenção para nós espíritas, nós médios, que quando a gente se encontrar com esses magotes, essa multidão de pessoas, esse agrupamento de pessoas, que estão desesperados, que estão irrequietos, no longo e grave caminho das nossas atividades mediúnicas, pensa em Jesus. Aquela pessoa que está dando trabalho, está junto onde não deveria. Vamos pensar em Jesus. Ele está doente, está precisando de remédio. E pensando, acaba Hans Wigg falando, no dúlcido e amoroso amigo, envolve com suas melhores energias.
apresenta-lhes o teu melhor esclarecimento. E para isso, você pega uma dose de bondade no seu olhar, no seu abraço. Dá para o seu irmão, porque eu preciso disso também. Uma dose de bondade. Pega a drágia de esperança. Nenhum de nós tem o direito de tirar a esperança de alguém. Nenhum de nós. Atendi uma mãe que estava desesperada que o filho dela estava vivendo na droga, estava perdido, isso e aquilo. O psiquiatra falou que não tinha mais jeito, que ele ia viver assim. Eu não pude concordar com o psiquiatra. Eu não tenho direito de tirar a esperança dessa mãe. Não tenho. Vamos rezar juntos, seu filho vai sair. Ela vai continuar lutando. Então, filho, mãe não faz isso. Eu não tenho o direito, de tirar a esperança dela, de ninguém. Nem da drágia de esperança. Oferecer minhas orelhas. Está com frio. A pessoa sozinha está fria. Não é o agasalho da ternura. Mas deveria começar a acontecer esse agasalho da ternura dentro da nossa casa, tá, gente? Dentro de casa. Porque aqui é tão fácil. A gente chega aqui no centro, os espíritos já fizeram uma limpeza aqui, vocês não imaginam. Na hora que eu botei o pé na escada, tinha gente saindo com coisa suja na mão para dissolver no ar. Isso aqui, o ambiente espiritual estava limpo. Eu tive a honra de ver isso. Pena que não é sempre. O agasalho da ternura, da limpeza. Vou parar aqui, que já deu 9 horas. Você não fez sinal, olhei lá. Ô, gente, que Hans Wig está chamando para a gente, nesse capítulo 8, para nós médios? É servir. Mesmo que o nosso serviço não apareça para ninguém. E a pessoa que fica aqui na porta do centro, recebendo os irmãos, a pessoa que chega aqui antes e varre, coloca a cadeira, muito mais importante que essa pessoa que está falando. Ela prepara o ambiente. Tá? É importante. Cada um tem dentro sua função. E de repente ela sabe muito mais espiritismo do que o palestrante. Apenas tem vergonha de falar. Roga a Jesus que nos dê mais e mais oportunidade de trabalhar, servir. E abençoe a cada um de vocês. E a vocês, meu irmão, os irmãos, do outro lado da telinha. Deus seja louvado.